Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo Torres e você está no Dia a Dia Matcom. Eclesiastes 10:10 diz assim, livro de sabedoria, né? Se o machado está cego, é preciso bater com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Pensa nisso. Se o machado está cego, é preciso bater com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Por que podemos interpretar, né, desse versículo? Há momentos no dia a dia nosso, da vida, que nós vamos ter que dar pancada com mais força mesmo, porque os recursos são muito poucos. Não dá para molar o machado, vai ter que bater com mais força mesmo. Mas qual é a sabedoria? Providenciar assim que possível, buscar assim que possível, direcionar assim que possível a molar o machado. Eu acho que foi Abraham Lincoln. Ele disse assim: se eu tiver que levar 8 horas para cortar uma árvore, eu passaria 7 horas amolando o machado. 7 horas amolando o machado e uma para corte. Pensa nisso. Estamos falando de machado, estamos falando de ferramenta e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Pessoal, ferramentas essenciais para quem tem caminhão no material de construção, para quem tem máquina. É com vocês que eu estou falando. Quem não tem caminhão, não tem máquina, é só um bazar, uma ferragem, que não tem veículo de entrega, ou são veículos pequenos, muito possivelmente não vai fazer muito sentido. Então, eu fiz uma colinha aqui. Algumas ferramentas vou conseguir mostrar para você aqui ao vivo, no ato. Outras, vamos desafiar aí o editor a colocar aí na tela as ferramentas que eu não consegui mostrar aqui para vocês, beleza? Então vamos lá. Uma ferramenta essencial: cabo de chupeta. O que é um cabo de chupeta? É um cabo que você transfere carga de uma bateria para outra. Deixa eu ver se ela está aqui. Geralmente ela fica aqui, junto aqui ao suporte, mas eu não estou avistando ela aqui nesse momento. Cabo de chupeta. Cabinho de chupeta, cadê você? Deve ter ficado dentro do baú ali onde fica trancado as ferramentas. Eu não estou visualizando, mas se liga aí, cabo de chupeta. Um cabo de preferência, um cabo 25mm, um cabo grosso. Eu estou sem o pau de selfie, estou segurando na mão, então às vezes eu esqueço, sai meu rosto aqui de tela, né? É extremamente essencial. Dias atrás aconteceu do carro, a 710, ficar com a lanterna acesa. Queria ver se eu achava ela, mas não estou visualizando. E aí, sem ele, é um atraso. Um atraso, porque você vai ter que arrancar uma bateria, vai ter que arrancar a bateria de outro carro, dar a partida, vai ter que pegar... enfim, transferir para o carro, dar a partida para outro carro, depois voltar com a bateria arriada para o carro. Enfim, se ela conseguir virar, né, porque às vezes fica tão pregada que sem cura. Essa semana, por exemplo, foi o Ford Cargo 1517, inclusive eu tenho até que dar uma olhadinha depois lá. O Dailton, motorista, falou: ó, tá pegando não, teve que trocar a bateria, do nada. E aí, nós fomos de colocar na segunda ferramenta que eu tenho para falar para vocês, que está até aqui em cima da banca, que é carregador de bateria. Não precisa ser um carregador grande, mas ó, carregador de bateria. Ele está até aqui, ó, quando está zerado é porque está chegando na carga.
Quando bota ele descarregado, ele aparece no 5 aqui, no 7. Então essa bateria, ela tá carregando, esse carregador tá carregando a bateria. Olha a utilidade disso aí. Se você não tiver isso, você vai ter que carregador e a bateria da retro aqui, que nós estamos mexendo na retro ali, eu aproveitei e botei aqui na carga como preventivo, para depois a máquina está com o radiador furado, vai levar amanhã para o conserto, e aí monta tudo, quando vai ver a bateria está descarregada. Puxa vida, por que eu não carreguei essa bateria? Então de imediato eu falei, tira essa bateria de uma vez, vamos aproveitar, vamos dar uma lavada no motor, vamos tirar a bateria e coloca para carregar. Então tá ali carregando. Então um carregador de bateria pequeno, não precisa ser grande, carregar uma bateria por vez. Se você quiser comprar um grande, aí é contigo. Esse aqui é já tá comigo aqui uns 4 anos mais ou menos, é o CB165 da Worker. CB165 da Worker, ó, pequenininho, carrega uma bateria por vez. Vermelhinho aqui no positivo, preto no negativo, luzinha tá acesa lá, e ele tá identificando lá que tá zerado. Ou seja, a bateria já está carregada. Eu vou até aqui desconectar. Ó, não precisa ficar mais na carga. E vou desligar ele aqui. Vou tirar aqui da energia. Deixar ele quietinho aqui. A bateria está carregadinha. Amanhã é segunda. Amanhã eu vou... O quê? Bateria? A chave? Pode deixar aí. Amanhã, de manhã cedo, eu venho aqui, coloco na carga de novo para ver se ela reteve a carga. Se o ponteiro bater lá no 5 e ficar lá um tempão no 5, essa bateria possivelmente está com algum problema. Mas o 1517 arriou a bateria outro dia aí. Aí de fato não teve jeito, nem chupeta virou. Tiramos e botamos ali na carga. Quando botamos na carga, aquela bateria Moro ali, ela é uma bateria seca, né? Só que não é, porque ela não tem as tampas ali em cima, não precisa ficar repondo. Mas a outra que tá no cargo, é uma bateria com as 6 tampinhas ali. Eu falei, tira essas tampas pra gente poder botar para carregar, é sempre aconselhável. Quando nós tiramos a tampa, não tinha uma gota de água dentro da bateria. Bom, eu não sou nenhum profissional da área não, mas eu aprendi que isso tem tudo a ver com o carro carregando demais. Então tem que olhar o regulador de voltagem ali, o alternador, que estão carregando demais. Eu nem sei se eles viram isso. Só sei que tirou a bateria de outro carro, botou lá, pegou a bateria de um caminhão que estava parado, que eu não lembro qual é, botou no cargo e botou a dele ali, aí eu completei com água e deixei 48 horas na carga. Depois eu até perguntei, e aí, a bateria tá virando? Tá. Então tá top, tá resolvido. Então você consegue resolver os problemas rápidos aqui com um carregador de bateria. Rápidos em parte, né? Você já dá direção ao negócio. Vai ter que ficar ali. Eu sempre boto na carga lenta para não forçar a bateria. É assim que eles me ensinaram, o pessoal que é expert aí nessa área, aí, o pessoal que trabalha com isso. Então eu deixei lá, então já designei solução para ele, né? Então cabo de chupeta, carregador de bateria. Eu fiz uma colinha aqui, deixa eu ver mais o que eu botei aqui. Cabo de chupeta, carregador, cambão. Cambão eu tô tendo que correr atrás porque emprestei para alguém e dancei. O que é o cambão? É um cabo de reboque. Se o carro dá um problema na rua, você amarrar com corda é um problema, porque fica dando solavanco. E se o carro não estiver funcionando, como é que você vai arrastar um carro, por exemplo, sem freio, desligado? Porque a maioria dos carros, a ar, por exemplo, você tem que soltar as rodas para ele poder andar, se não estiver pegando, ou por algum motivo não pode botar a funcionar. O cambão é um cabo que direciona um veículo ao outro, e o editor vai ter que colocar esse exemplo aí para vocês, quem não sabe ficar sabendo, porque nem todo mundo, embora tenha caminhões e máquinas, conhece esse tipo de ferramenta. Mas ele eu conecto o carro na frente, prendo ali no carro de trás, que não está virando, e consigo transportar ele no trânsito aí de forma mais segura. Sem ele é complicado. Você vai descer uma ladeira, como é que vai descer uma ladeira pequena que seja, com o carro só na corda? E fica dando aquele solavanco, arrebenta a corda, pode arrebentar o para-choque. Enfim, não é a forma correta de se transportar um veículo, certo?
Embora o mais correto é sempre prancha. Mas, enfim. Outra coisa extremamente importante. Ferramenta importante. Bomba lavadora. Eu já mostrei aí, acho que umas 2 vezes ou 3 vezes nos vídeos, passo a gente utilizando essas bombas. Inclusive, tá aqui, ó, instaladinha. Eu tenho uma Karcher HD 585. Essa bomba é velhinha, ela troca os pistões, troca reparo e dura muito. Essa aqui tem 22 ou 23 anos comigo. Já troquei reparo algumas vezes. Já deixei ela fixa aqui instalada, entendeu? Com mangueira e tudo, é só abrir a água ali, apertar o interruptor que já está conectado na tomada e a bomba já está funcionando. Para quê? Para vários fatores. Uma limpeza de emergência, lavar uma peça, lavar uma carroceria, enfim, limpeza de emergência que você precisa. Uma peça suja de graxa, de óleo, que você precisa fazer uma manutenção, ela vai te socorrer dessa forma. Outra ferramenta extremamente importante. Bom, eu já falei de cabo chupeta, cabo que é o cabo de bateria, que é um condutor de cabo bateria, né, que transfere a carga, carregador de bateria, e falei sobre a hidrolavadora, uma lavadora. Quarto item, compressor de ar. Eu tenho aqui um da V8, 150, capacidade dele 150 libras, 15 pegs, tá? 3 HP esse aqui. Se for muito pequenininho, não vai conseguir encher pneu de caminhão. Esse aqui eu acho que é o mínimo para você ter, tá? Para poder te socorrer aí quando um pneu fura, às vezes é um furo pequeno, então você consegue encher. Para poder pintar os veículos, soprar uma peça, fazer uma limpeza, soprar um filtro de ar, enfim. Compressor, gente, compressor faz muita falta. E por causa dessa ferramenta, você deixa de fazer o uso dela aí para algumas aplicações. E te traz um monte de custos aí, prejuízos. Te traz prejuízos aí, porque você não sopra o filtro de ar, você não... Enfim, você precisa fazer uma pintura rápida, você não depende de levar o carro à oficina. Você pode trazer a pintura aqui e até muitas das coisas você mesmo vai fazer, entendeu? Então, o compressor tem várias aplicações, inclusive também ferramentas pneumáticas nele, tá? Vou colocar aqui ainda umas chaves pneumáticas, porque ajuda pra caramba. Outra ferramenta imprescindível, bomba de graxa para lubrificar limites, máquina, caminhão. Ó, a minha é uma pequenininha. Tá aqui, ó. É uma bomba Yamaguchi. Tá vendo? Mas me atende aqui legal. Eu, por exemplo, eu tenho um combinado com eles aqui. Que... O pernilongo tá mordendo minhas pernas aqui. Esqueci de passar repelente. De que terça e sexta, ou terça e quinta, a Dailton, ele é o responsável, junto com o Eduardo, meu xará, de fazer ou acompanhar a lubrificação dos veículos, caminhões, caminhonete, máquina, empilhadeiras. Então, bomba de graxa, não se esqueça disso. E vamos nós para outro item extremamente importante. Esse aqui, pessoal, vai depender de espaço e o ideal é que você tenha uma cobertura. Mas, cara, eu vou falar uma coisa com vocês. Pensa numa ferramenta que resolveu muito e me evitou um monte de prejuízo depois que eu tive ela. Eu vou gravar um vídeo depois dentro dela. Essa rampa de acesso aqui, ó. A gente desce aqui, vai para debaixo dos veículos, consegue ver o que está vazando, o que não está vazando, se tem algum chassi quebrado, se tem alguma ponteira de direção ruim, se tem uma descarga, e você já consegue fazer a manutenção ali por baixo mesmo, em pé. Eu botei energia elétrica dentro dele, instalei energia direitinho. Depois eu vou gravar um vídeo para vocês sobre ela, mas eu já falei sobre ela no vídeo aí. Você consegue pintar o chassi por baixo, enfim, cara, é uma... Vou te falar, que dinheiro bem empregado, tá? Vai por mim, quem tem caminhão aí usado, ou quem tem caminhão novo, que dinheiro bem empregado. Quanto de problema eu já resolvi, tá? Essas máquinas ficavam
pingando óleo, pingando, a gente nunca sabe o que que é. Por mais que joga a lança no chão ali, abaixa, levanta, suspende ela, você não tem uma posição favorável para examinar com calma, para resolver com calma. E dessa forma hoje, máquina velha, cara, tá toda sequinha, tá? Porque fica gotinha de óleo ali, e hoje um balde de óleo 68, por exemplo, tá 250, 260 reais. Então você imagina esse negócio gotejando sem você perceber. Empilhadeira, por exemplo, como é que entra debaixo de uma empilhadeira? Ah, na distância do chão. Não tem jeito. Então, rampa de acesso, 34 ali, até em cima dela. Depois eu vou gravar um vídeo depois que resolver ela. Depois que a gente tirar o 34 dali, vou mostrar para vocês. Botei tomada, botei luminária lá dentro, então aperta a luzinha, aperta o interruptor ali, fica tudo aceso, fica fácil para você resolver muitos problemas. E a quantidade de óleo que já foi evitado, desperdício, debaixo desses veículos aí, porque vai afrouxando, a gente não vê. A gente acha, ah, carro velho vaza mesmo. Sim e não, tá? Tem situações que às vezes o desgaste da peça mesmo, você não vai ter muito o que fazer. Mas eu te digo que 80% tem solução. Pode crer nisso aí. E o outro que eu tenho para dizer para vocês é o maçarico. Maçarico. Até o cabo de chupeta meu aqui. Ah, olha aqui, ó. Falei no cabo de chupeta, apareceu eles aqui, ó. Ah, eles botaram aqui no cantinho, ó. O lugar dele não é aqui. O lugar dele é justamente aonde está o maçarico. Eu boto ele aqui, ó. Cabo de chupeta. Ele tem duas garras vermelhas, duas garras pretas. Então eu conecto numa bateria que está carregada num caminhão, encosto do lado, boto o vermelho e preto do outro lado no veículo que está com a bateria descarregada. E aí ele é um grande auxiliador de partida. E aqui está oxigênio. O gás está em algum cantinho aí. Eu também tenho acetilena aqui para fazer lanternagem aqui. Então hoje eu... Essas ferramentas, pessoal, foi tudo comprado aos pouquinhos, tá? Tudo comprado aos pouquinhos é necessidade. Se você... pode ser que você fale assim, não, eu não preciso disso. Não, tá tudo certo. Eu estou dizendo para vocês dentro da minha experiência, tá? Dentro das minhas necessidades aqui. E eu, como gosto de ter ferramenta, que eu preciso de agilizar as coisas rápido, ter que ficar pedindo, esperando. Às vezes o soldador, o lanterneiro, ele não pode soldar uma descarga que arrebentou na hora, você tem que largar a peça lá, você tem que ficar esperando. Então eu já tenho meu esquema aqui, já tenho meus contatos. Algumas coisas a gente solda elétrica aqui, algumas coisas solda no gás. Quando é uma coisa mais específica, eu trago o profissional para cá. Rapidinho ele resolve para mim. Estou reformando esse carro aqui na empresa, tá vendo? Se eu levo para oficina, você imagina o problema, né? Porque tá mexendo, aí chega o cliente, como é que o cara vai dizer não? Vai parar seu carro, vai lhe dar atenção. Aí daqui a pouco começa a mexer no seu carro, daqui a pouco para, vai dar atenção. Aí chega um para conversar, chega um para falar, quando vê, passou o dia, coitado, eles não conseguem exercer a função deles. Eu entendo isso, eu compreendo. Eu sei que não é fácil isso, né? Então, tem algumas empresas, por exemplo, que pegam um caminhão, por exemplo, um carro por vez, tranca a oficina, mas ainda assim é difícil. Vai chegar alguém batendo no portão e vai desviar a atenção. Aqui não, aqui ele está aqui dentro da empresa. Só quem pode cortar eles aqui somos nós que estamos trabalhando aqui dentro. Atrapalhar o tempo deles aqui. Mas no geral, a ferramenta está aqui e as coisas andam muito mais rápido. Se eu fosse fazer o que eu estou fazendo nesse carro aqui na oficina, ia estar muito, mas muito atrasado. Não ia dar para fazer, porque eu não poderia ficar com esse carro tanto tempo parado assim. Ele está fazendo aí 7, 8, 9 dias, mas está bem adiantado. E essa semana, se Deus quiser, esse carro está saindo daí pintadinho, prontinho para trabalhar. Então o maçarico serve para cortar uma chapa, cortar uma peça, aquecer uma peça que não está grimpada, você não consegue tirar ela. E por aí vai. A gente tem outras ferramentas que eu poderia recomendar para vocês, mas essas são as mais essenciais. Então, eu falei aqui do maçarico e a outra tá aqui tapado aqui, ó. Máquina de solda, cara. Não precisa ser essas grandonas. Hoje tem pequena que resolve, inclusive eu tenho uma pequenininha, tá? Não sei se tá dando para vocês verem, mas acredito que sim, porque eu tô virando o telefone. Essa é uma máquina de carrinho, máquina pesada, ela aguenta serviço, pode botar o dia inteiro, que ela toca o dia inteiro. Então já fizemos aqui
alongamento de chassi, já reformamos caçamba, já fizemos uma peça que quebra na mesma hora, solda. E eu tenho uma maquinazinha daquela que você, portátil, né, que você prende ela e solda, às vezes lugar mais difícil, você pega ela e leva. Mas uma máquina de solda não precisa ser a grande, pode começar com uma pequena. É importante você ter, porque aí você pega o soldador, facilita a vida dele, vem cá rapidinho, já tem máquina de solda. Se ele não tiver, você não puder levar a peça até lá, ele tem que trazer máquina de solda, tem que trazer os cabos, tem que trazer, aí tem que fazer engate na energia. Ali já está tudo pronto, ali a máquina de solda. Já tem uma tomada ali, conectou a máquina, ligou o botão, a máquina já está ligada, já está funcionando, entendeu? A máscara a gente tem aqui, o picão que o soldador precisa, os eletrodos a gente tem aqui. Então pensa nisso. É extremamente importante você ter, se você tem máquina, caminhão, empilhadeira, é bom que você tenha isso, que você vai reduzir consideravelmente o seu estresse. Ferramentas. E aí eu te digo o seguinte, olha, então vamos lá. Tem que montar uma oficina? É mais ou menos isso. Talvez seja a pergunta que vocês estão fazendo nesse momento. Pô, vou montar uma oficina ou vou montar um material de construção? Olha, se tem veículos, eu recomendo que você tenha algumas ferramentas, não precisa ser todas elas, mas identifique quais são as essenciais para você, como um cabo de chupeta, como uma bomba de graxa, entende? Mas o que ali que é extremamente importante, uma lavadora. E aí, enfim, a lista eu estou passando aí para vocês. O que fizer sentido para vocês, está tudo certo. Se nenhuma faz sentido para vocês, está tudo certo também. Eu só estou aqui com maior boa vontade, de coração aberto, compartilhando com vocês a minha experiência aqui. Então, é isso. Agora, vou te dar aqui dica extra, 2 dicas extras sobre questão de ferramentas. Sim. Então, vamos lá. Eu, quando comecei, eu só tinha essa máquina aqui, o Chevrolet, como eu já falei, e a F4000. O Chevrolet é motor Mercedes, o arranque ele é Bosch, cara, não dá problema. Mas o arranque da F4000 é um arranque Vapsa. Quem tem F4000 velho aí, minha 78, sabe o que eu tô falando. Tá rodando, de repente, não vira, não dá partida. Bom, a Retro, na mesma situação. E a Retro tem 2 sugestões para vocês. Vamos lá. Essa Retro escavadeira, o arranque dela também é Vapsa, mas por incrível que pareça, dá menos problema que a F4000. O que eu identifiquei? Se são problemas que são muito possíveis de acontecer com uma certa frequência, 3 vezes por ano, 2 vezes, e aí vai depender do uso. Inclusive essa parte de arranque, eu recomendo a vocês que olhem bem, chame um bom eletricista para examinar o cabeamento positivo, negativo, a ignição ali tudo direitinho, sabe? Tenham cuidado com isso, porque não é só botar um arranque, às vezes o cabeamento está cozinado, está velho, está ressecado, e aí não tem jeito, o arranque não vai conseguir. Mas vamos lá. Essa máquina aqui, por exemplo, eu estava com um problema sério nela, que ela tinha um tipo de chave geral, tipo facão. Depois nós trocamos. E aí, quando chegava na maioria parte de manhã cedo aqui, essa máquina não virava pesado, ficava nhé, nhé, nhé. Pô, o que é isso, cara? Aí tinha que botar cabo de chupeta quase todo dia. Tinha que estar fechando a boca ali para poder aumentar o giro, para virar. E aí até que o Jonas, o rapaz que fazia manutenção para mim aqui, ele mexendo ali descobriu. Tirou aquele cabo facão, botou direto, a máquina começou a pegar na hora. Então fique atento a isso. Mas arranque reserva para retroescavadeira, tá? No meu caso aqui a Fiat Alice, que ela dá um certo probleminha. Vamos dizer assim, umas 2 vezes por ano ela me deixa na mão. Na época eu só tinha ela. A F4000 me dá aqui umas 3, 4 vezes por ano, tá? E a empilhadeira Clark foi o seguinte, quando eu comprei essa primeira maquininha aqui, ó, essa verdinha, essa do meio aqui,
Quando eu comprei essa máquina, o ex-dono falou comigo assim: Eduardo, olha, essa maquininha é boa, você acha as peças dela, você consegue, não é difícil, porque ela é toda original, mas só tem um problema, cara, arranque dela. Peças para esse arranque não acho com facilidade. Uma vez eu estava descarregando uma carreta lá de madeira, que ele tem uma madeireira. E aí, rapaz, o arranque pifou. Eu fiquei 4 dias com a empilhadeira agarrada lá na carreta, lá, com as tábuas, porque tive que esperar vir peça de São Paulo para montar esse arranque. Falei, Bom, só tinha ela. E era um problema complexo e possível de acontecer novamente. O que eu fiz? Corri atrás, fui para Friburgo, região serrana aqui do Rio. Lá tem uma empresa chamada Eletromaps. Solicitei a eles que montassem, fabricassem um arranque para mim. E aí eu comprei o arranque, fizeram o arranque para mim, levou aí uns 3 meses, 4 meses. E aí eu fiquei com o arranque reserva. Olha só, coincidentemente, alguns meses depois, essa madeireira veio trazer tábuas aqui para mim. Tava todo mundo ocupado, aí eu pedi o rapaz para poder descarregar, que já tinha trabalhado nela. Quando ele dá a partida nela, quebra a carcaça, arrebenta o arranque, ele fala, cara, deu um problemaço agora. Eu falei, o que houve? Pô, pô, essa máquina deu um problema uma vez. O senhor já tinha me contado essa história. Nós ficamos 4 dias, a máquina tá aqui na porta da sua loja aqui, estourou o arranque, cara, você tá enrolado agora para resolver isso aí, cara. Nós passamos apertado lá, liga para Luciano, eu falei, não, fica tranquilo. Já tem um arranque reserva. Peguei o arranque, 1h30 depois já estava o arranque no lugar. E o outro arranque eu mandei para a Eletromaps em Friburgo, porque quebrou a carcaça. Resolveu, ou seja, resolvemos o problema. Se o problema, eu estou falando de ferramenta aqui, pessoal, mas se você tem alguma coisa que com frequência te gera alguma dor de cabeça, trabalhe em cima disso para que isso seja resolvido, entende? Que você acha uma alternativa, uma solução, mas trabalhe em cima disso. A retro é a mesma coisa. Toda vez que parava a retro com problema de arranque, eu só tinha ela, eu parava a entrega toda e eu ficava mais de meio-dia com essa máquina, quando não perdia um dia, porque até arrancar o arranque, o eletricista poder vir aqui, ou a gente arrancar, levar até o eletricista, ter lá as peças que precisa, repor, voltar, montar e ligar, já foi o dia embora. Então você perde um dia nessa brincadeira. Mandei fazer um arranque também na Eletromaps para essa retro escavadeira, porque eu só tinha ela. Hoje a gente tem uma reserva, tanto retro como empilhadeira, então não necessariamente eu compraria um arranque reserva para elas, porque enquanto deu problema nenhum, eu boto a outra a trabalhar, e aí eu mando consertar, não preciso empatar dinheiro no arranque. Mas, um arranque é caro. Faz suas contas aí. Vê qual é o custo que te gera ficar, o tempo necessário de o tempo que uma máquina fica para poder fazer a manutenção de um arranque. Eu só tinha o Chevrolet na época, F4000, o tempo que levava, perdi um dia. Porque não é só uma questão de mexer no arranque e montar, é o eletricista estar disponível para poder fazer isso, enfim. Então, resumindo aqui, ia um dia embora. A empilhadeira nem se fala. Então, se é um problema anunciado, trabalha em cima disso. Hoje, eu tenho mais veículos que me atendam aqui na loja. Não necessariamente também para F4000 eu compraria um arranque. Outro, esse vídeo já está ficando bem longo, mas vamos nós. O último aqui, última dica. Step da máquina. O step dianteiro, quando fura, correndo atrás do borracheiro e voltando lá 1 hora no pico, eu resolvo ele. Quando só tinha ela. Hoje está tranquilo, não preciso parar minhas atividades, mas antes eu tinha que parar tudo para resolver, porque parava ela para o sistema todo de entrega. Mas o pneu traseiro, cara, até tirar isso, o borracheiro mexer, consertar, resolver, botar para o lugar, é no mínimo de 4 a 5 horas. Então, eu até procurei, tentei achar um pneu de uma roda dessa para mim poder fazer um step, mas eu não consegui.
E aí logo depois eu comprei aquela outra máquina lá. Então hoje esses problemas que eu passei com vocês aqui, esses dois problemas de arranque e de step, já estão solucionados. Pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Sejam muito bem-vindos ao canal. Se inscreve aí, dá uma dedada no like, ativa o sininho e vamos estar aí todos os dias gerando conteúdo novo para vocês, beleza? Um abraço e tudo de bom!